Bom, pessoal, eu vou continuar agora aqui na temática de Satanás, já que nós já analisamos Satanás em Zacarias, Satanás em Jó. Agora vamos ver uma outra referência que as pessoas acham que tem Satanás, que é no Jardim do Éden. Eu sei que tem gente que vai vir reclamar aqui, mas de novo esse tema, não sei o que. Mas é um tema melhorado, pessoal, até porque, como tem gente nova no grupo, o último vídeo que eu fiz sobre isso teve poucas views. Então as pessoas vão ver um tema novo e mais melhorado. E só avisando também quem é novo, que eu já tenho uma playlist aqui chamada O Diabo Não Existe, onde os dois principais vídeos, esse aqui de 1 hora, onde eu explico toda a temática aqui de Satanás na Bíblia, tá? E tem um aqui que eu fiz com captura de tela, esse aqui, ó, aula 5, Satanás não existe, onde eu mostro o termo, onde ele é aplicado no Velho Testamento, tudo, sentido, depois Novo Testamento. Então quem quiser pode ver aí, tá bom? Porque não tem nenhum ser do mal na Bíblia. Eu sei que tem um pessoal que ficou chiando lá no vídeo de Ezequiel, porque o pessoal adora ter um ser do mal, né? Eles defendem mais o diabo do que Deus. Acho incrível isso. Mas não tem, pessoal. Quem gosta de teologia séria, quem estuda, sabe que a Bíblia não fala de nenhum diabo, tá bom? Então vamos ver aqui agora no Éden, né? Muitas pessoas acreditam que no Jardim do Éden era o diabo que falava através da serpente. Inclusive comentaram isso já no meu outro vídeo. Então vamos analisar alguns pontos. E antes de continuar aqui a análise, lembre-se do que eu falo sempre, né? Eu sei que é chato ter que estar pedindo toda hora. Avalie o vídeo, pausa aí, já dê um likezinho, que quanto mais like é melhor, tá bom, pessoal? Ajuda a aumentar o alcance do vídeo, tá? Então quem puder, dê um like aí, inclusive nesses outros vídeos aqui também, ó, quem assistir algum, dê um like, porque isso ajuda a aumentar o alcance e a gente vai acabando com essa mitologia, tá bom? Primeiro, o Éden era um mundo espiritual, porque as pessoas acham que aqui o Éden era tipo o céu, né, um paraíso, e tava lá só Adão e Eva sozinhos nesse mundo espiritual lá no céu, e aí o diabo tava lá junto no céu, fazendo sabe lá o que, mas através da serpente. Que nem nós já mostramos aqui, eu só vou citar 2 versículos para vocês verem, que o Éden aqui era na terra, porque aqui diz assim, ó: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, aonde que está situando aqui a história de Gênesis? Na terra. E toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre onde? Sobre a terra. Então do que o autor está falando? É de um mundo espiritual, é do céu? Não. O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, então não é nenhum mundo espiritual. E não havia homem para lavrar a terra. Terra, que é a terra, para lavrar a terra. Aí um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. Oriental da onde? Da terra, dali de onde ele formou o homem. E pôs ali o homem que tinha formado. Para quê? Para lavrar a terra. Aí eu pergunto, o Éden, o mundo espiritual que alguns crentes acreditam, ele tem terra lá em cima? Tem arado, tem enxada, tem essas coisas para a gente poder lavrar a terra lá no Éden? Não é um paraíso espiritual? Então é um lugar espiritual, mas tem tudo isso. Tem terra, tem planta, tem árvore, tem que ter alguém para lavrar, tem que ter caseiro, zelador, tudo isso? Não, pessoal, é na terra mesmo. Tanto que aqui ele fala aqui no Jardim do Éden, ó, no versículo 14, que ele cita 4 rios, sendo o terceiro o rio Tigre e o quarto o rio Eufrates. Aqui, ó, rio Tigre e Eufrates. É aqui que se situa essa história. Não é em nenhum mundo espiritual. Tem um rio Tigre e um Eufrates lá no céu? Para que tem que ter rio no mundo espiritual? Não faz o menor sentido. Os espíritos bebem água? Não. Então, isso aqui é na terra mesmo. Aí o Senhor Deus, depois que lançou o homem fora desse tal Jardim do Éden, para lavrar a terra que tinha sido formado, que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Aí eu pergunto, se esse Éden era lá no céu, vamos supor que era um mundo espiritual lá no céu, como alguns crentes entendem, então para que Deus colocou o querubim para guardar a entrada? Tinha o risco do homem subir lá para o céu, fazer uma escada, sei lá, ou inventar uma asinha e subir lá para o céu e tentar invadir o Jardim do Éden? Para que tinha que ter querubins guardando? Tinha como? Se o homem foi expulso lá de cima? Tinha como o homem subir de novo e voltar para o Jardim do Éden? É uma pergunta honesta que eu faço, porque se é um mundo espiritual, como alguns entendem, para que Deus colocou o querubim para guardar? Para guardar do homem, né, no caso. Deus tinha medo que o homem subisse lá no céu e roubasse? Só aí a gente vê que essas interpretações não batem, né, pessoal? O diabo era um animal? Por que o autor não utilizou o termo Satã? Olha o que o autor de Gênesis fala. Ora, a serpente era mais astuta, serpente, não Satanás, que todos os animais do campo. Então, se a serpente era mais astuta que os animais do campo, é porque a serpente era um dos animais do campo. Era um ser espiritual? Não, porque senão eu tinha que dizer também que
todos os outros animais eram seres espirituais, o elefante, o jacaré, o crocodilo, o leão. Não. Aqui ele está falando do quê? Dos animais do campo. E dentre esses animais do campo tinha um que era mais astuto, que era a serpente. Ela era mais astuta. Então, que o nosso Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Engraçado, né? A serpente fala. Não, amadinha, aqui é o diabo falando através da serpente. Se é o diabo, por que ele situa aqui entre os animais do campo? O diabo é um dos animais do campo? Aqui depois que Deus castiga, né? Depois que a serpente vai lá, faz toda aquela problemática, e Deus expulsa a serpente também. Olha como Deus fala quando ele castiga a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, está aqui no texto, está na Bíblia de vocês. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Ué, agora eu não entendi, pessoal. Se era o diabo usando a serpente, por que Deus está castigando a serpente, considerando ela mais maldita que os outros animais do campo? Deus não sabia que ele tinha um ser espiritual através da serpente? Quer dizer que uma pessoa que nasce hoje, em 2021, sabe. Agora o Deus que estava lá presente na cena, ele não sabia disso. O próprio Deus Todo-Poderoso, ele não percebeu que aqui era um ser espiritual. Porque senão, aqui pela lógica, Deus deveria ter tirado Satanás e deixado a serpente em paz. Porque a serpente era só animal. Ele deveria ter falado, Satanás, tu serás lançado lá no abismo, no inferno, sei lá onde. E serpente, vai embora que você foi vítima desse ser. Mano, é o que Deus faz aqui, ó. Eu vou até repetir aqui, ó. Maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Ele está punindo a serpente aqui, não o ser espiritual. E aí, como é que fica? Outra questão interessante, ó. E esta disse a mulher. Serpente fala? Só o fato da serpente dizer algo para a mulher, pessoal, isso já caracteriza uma fábula. Fábula é um estilo literário onde você tem animais falantes. Segundo, se é uma história então do mundo espiritual que chegou até nós, quem testemunhou esse diálogo? Se Deus colocou até querubim lá para o homem não subir mais lá para o céu. Quem que testemunhou? Como que essa história chegou até nós? Foi através de Adão e Eva, que eles foram contando um para o outro? Será que foi assim? Então vamos ver mais para frente. Se ali é um ser espiritual, que as pessoas entendem que ali é um diabo através da serpente, eu pergunto, o diabo tem descendentes? Filhos biológicos? Porque está escrito aqui no texto, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, pó comerá todo dia, e porém inimizade entre ti e a mulher. Então isso aqui é um ser espiritual, então o diabo é inimigo das mulheres, é isso? E entre a tua semente e a sua semente. O que é semente aqui, pessoal? É esse termozinho hebraico aqui, ó, zerá. Zerá, zerá. Zerá significa semente, mas também significa descendente. Por quê? Porque assim como a semente gera uma nova planta, o sêmen do homem, isto é a semente do homem, gera um novo homem. Então onde aparece essa palavrinha aqui é semente. Como é semente de uma pessoa humana, aqui no caso de Eva, então no caso é os descendentes de Eva. E a serpente? O diabo tem descendente? Porque aqui ele está falando assim, ó, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. E aí, cadê os filhos do diabo então? Dá para fazer um DNA, ver quem são os filhos dele? É por isso que o diabo tem chifres? Não sei onde vocês estão, mas aqui está um calor danado aqui em São Paulo. A serpente evoluiu? O diabo come o pó da terra? Porque Deus falou assim, ó, porquanto fizeste isso, maldita será, tal, tal, e sobre o teu ventre andarás. Então a serpente não andava sobre o seu ventre antes disso? Ela voava, ela tinha patas, que evolução que foi essa? Quer dizer, a maioria dos crentes não aceita a teoria da evolução, mas aqui na Bíblia sim, né? A serpente evoluiu de um ser diferente para um ser que rasteja. Aí essa evolução, beleza. E pó comerás todos os dias da tua vida. Peraí, o diabo rasteja e come pó, pessoal? Então se o diabo foi condenado a andar sobre o ventre, ele não era nem para ser um bípede, como aparece nas igrejas, nesses lugares, porque teoricamente aqui Deus condenou, deu uma ordem que ele ia rastejar sobre o seu ventre. Só que a serpente rasteja até o seu ventre. E o diabo? Então não tem como entender isso. E comer o pó da terra todos os dias? O diabo também faz isso? Porque aqui é só uma expressão. Mas essa expressão dá para aplicar para um ser espiritual? Para a serpente dá, porque a serpente rasteja entre a terra. E o diabo? Então fica complicado aí. O diabo fala a verdade, já que ali no texto acham que é um ser espiritual que estava usando a serpente, porque o diabo falou assim para a mulher, no versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal.
Então a serpente disse que eles não morreriam. Eles morreram? Não, eles só foram expulsos. E a serpente disse que eles seriam como Deus, sabendo do bem e do mal. Aí quando chega lá, quando Deus expulsa eles, Deus diz, ó. Então disse o Senhor Deus, ó, que é Deus dizendo, ó. Eis que o homem é como um de nós, como Deus, sabendo o bem e o mal. Exatamente o que a serpente falou. Então se ali era o diabo utilizando ali a serpente, né, um ser espiritual, então nessa história quem falou a verdade foi ele. Quem mentiu foi Deus, porque o homem não morreu, o homem foi expulso e seus olhos se abriu e eles ficaram sendo como deuses, conhecedores do bem e do mal. Exatamente como o próprio Deus diz aqui, ó, no versículo 22. Então curioso, né, isso daí, né? Agora, se ali é um ser espiritual, Moisés e Jesus fizeram uso do diabo, porque Deus disse para Moisés, ó, faze-te uma serpente ardente. Mas a serpente não era o diabo ali, pessoal? Então por que Moisés faz uma imagem de uma serpente? Ó, Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E o próprio Jesus se compara a essa serpente. Ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ué, mas não dizem que a serpente é o diabo? Então como é que Jesus se compara a essa serpente, mesma serpente que Moisés fez lá no deserto? Aí não dá, né, pessoal? Jesus também usou uma outra expressão aqui em Mateus, que ele fala assim, ó, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como a pomba. Então a gente tem que ser prudente como o quê? Como o diabo? Porque se eu ignorar que serpente é só um animal, tanto ali em Gênesis quanto nas outras passagens, então eu posso dizer então que Jesus está falando para a gente ser prudente como diabo. Agora vamos ver de onde é que vem essa mitologia toda, pessoal. Já deu para ver que é uma fábula, que não bate. Nós vamos ter sérios problemas ali se tomarmos ali como literal. Inclusive eu tenho um vídeo aqui já no canal que eu explico, tá? Todas essas metáforas por trás do Gênesis. O que significa? O que significa serpente, Adão, Eva, até os termos ali em hebraico tem um sentido, tá? Quem quiser pode procurar aí. Ou se eu lembrar eu coloco aqui na tela final. Mas isso daqui, pessoal, é só uma adaptação de contos anteriores, que nem nós já falamos aqui várias vezes no canal. E um deles é a Epopeia de Gilgamesh, ó. Vamos ler alguns pontos aqui, que vocês vão entender, ó. A Deus então concebeu em sua mente uma imagem. Inclusive até isso aqui de imagem parece, né? Que nem eu falei lá o que é imagem e semelhança. Cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Aí essa deusa, ela mergulhou as mãos na água e tomou o quê? Um pedaço de barro. E o que ela fez com esse pedaço de barro? Ela deixou cair na selva. E assim foi criado o nobre Enkidu, um homem. Então ela pegou o barro e do barro ela fez um homem. Isso está em Sandars, 1992, na página 94. Esse Enkidu que ela criou, ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. Enkidu comia grama nas colinas, junto com as gazelas, ou seja, que nem um animal, e rondava os poços de água com os animais da floresta, junto com os rebanhos de animais de caça, e se alegrava com a água. Então esse homem criado do barro, ele era ingênuo. Ele não sabia nem o que era cultivar a terra nem nada, ele comia grama com os animais. O que lembra Adão também, que Adão, antes de comer da árvore do conhecimento, ele não sabia nem que estava nu. Aí quando ele comeu da árvore, ele ficou com vergonha porque ele descobriu que ele estava nu, porque ele era inocente que nem um animal. Aí o rei Gilgamesh, sabendo da existência de Enkidu, incube uma missão a uma das prostitutas sagradas do templo da deusa Ishtar. Já falamos muito aqui no canal também sobre prostitutos sagrados, tá, pessoal? Mas aqui no caso é dentro da lenda de Epopeia de Gilgamesh. O que ele fala para essa prostituta? Ele fala para ela seduzir Enkidu e trazê-lo para dentro das muralhas de Uruk. A Enkidu deixou-se seduzir pela rameira e perdeu a sua inocência, além do seu poder selvagem, tornando-se conhecedor da malícia do homem. Então, a prostituta vai lá, seduz ele, aí ele perde a inocência e ele torna conhecedor da malícia, que nem Adão, do bem e do mal. Só que a diferença é que aqui é uma prostituta e em Adão tem dois elementos. Tem uma mulher e uma serpente. A serpente engana a mulher e a mulher engana o homem. E aqui é só uma mulher, que no caso é uma prostituta. A prostituta seduz esse Enkidu, aí ele entra lá nas muralhas, se deixa seduzir, aí ele perde a inocência, que nem Adão, e ele torna-se conhecedor do bem e do mal, que nem Adão. Arrependido, lamenta-se, mas a rameira consola-o, enfatizando as vantagens dessa nova vida que está por vir. Enkidu perdera sua força, pois agora tinha o conhecimento dentro de si, que nem Adão, e os pensamentos do homem ocupavam o seu coração. Olho para ti e vejo que agora és como um Deus, que nem lá o Adão. Ó. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Porque anseias voltar a correr pelos campos como a fera do mato? Para que você quer voltar para lá? Agora você é como um Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso aqui são dessas tábuas de argila aqui, tá, pessoal? São escritas sumérias da Epopeia de Gilgamesh.
Então, como nós já vimos, é disso daqui que o autor adapta, dentre outros contos semitas, né, ali do Oriente Próximo, e cria essa fábula de Adão e Eva, que ali não é literal, tá? Quem quiser, eu já tenho vídeos aqui mostrando o sentido metafórico por trás daquilo. Ah, amadinho, mas no Apocalipse diz que a serpente era Satanás, amadinho. Aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Primeiro, era dragão ou serpente, pessoal? Porque a serpente já evoluiu. De um ser que, sei lá, voava ou tinha pata, ela já evoluiu para um ser que rasteja. Aí quando chega no último livro da Bíblia, ela evolui. Ela vira um dragão de 7 cabeças. Então, mais uma vez, temos aqui a teoria da evolução na Bíblia. A serpente vai evoluindo. Então, da época do Apocalipse até hoje, que nós estamos em 2021, a serpente já deve ser o quê? Uma baleia? Porque cada vez ela vai evoluindo, ela vai mudando de forma. Então, isso é uma teoria da evolução. Agora, quando o autor do Apocalipse, João, escreve isso daqui, será que ele tinha em mente um ser espiritual? Bom, Satanás, nós falamos aqui em 500 vídeos, que é adversário, inimigo. É disso que ele está falando, de um adversário. Agora, e besta, fera, serpente, o que será que significa isso? Esses termos sempre foram metáforas para inimigos, que nem vocês podem ver aqui, ó. Eu decidi mais, está um pouco difícil usar hoje aqui o touch. Ó, Daniel, falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, o que são 4 grandes animais que Daniel viu aqui? Eram 4 animais, literalmente? Eram seres espirituais, demônios? Não. Daniel está falando do quê? De impérios inimigos. Ele viu a Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia, é isso que ele está falando. Então, quando a Bíblia usa esse termo fera, besta, etc., sempre se refere a inimigos ou povos estrangeiros. Que nem aqui em Coríntios, Paulo fala assim, ó: se como homem combati em Efésio contra as bestas, inclusive aqui é o mesmo termo ali do Apocalipse, Dério, bestas. Ué, Paulo estava combatendo o que em Efésio? Contra diabos? Contra seres espirituais? Não, eram inimigos. Então é disso que o autor do Apocalipse está falando. Quando o autor do Apocalipse faz uso da serpente do Gênesis, ele está se referindo ao velho inimigo, chamado adversário, opositor. Por isso que ele usa expressões como dragão ou serpente, que são símbolos de inimigos, povos inimigos. E no caso, um povo estrangeiro, no caso do Apocalipse, Roma, que eu já mostrei aqui na série do Apocalipse. Porque a mulher ele representa Israel e a serpente os inimigos de Israel. Por isso que eles têm descendentes. Naquela profecia lá que Deus fala: colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Ali a mulher representa Israel e a serpente os inimigos de Israel. É isso que Deus está dizendo ali. Ou seja, os descendentes dos povos inimigos seriam inimigos dos descendentes de Israel. Tá bom, pessoal? Então analisem aí, tirem suas conclusões. Tá? Aqui, ó, entre a tua semente e a semente da mulher. A mulher é um símbolo de Israel aqui na fábula, e a serpente é um símbolo dos inimigos de Israel. Então analisem aí, tirem suas conclusões. Comentem aí, que eu falei, por favor, avaliem, deixem o like, tá? Porque isso é muito importante, isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo, tá? Tem toda a playlist aqui onde eu já analisei esse tema em outras vezes, tá? Aqui, ó, demônio no Novo Testamento, tentação, os shedins lá que as pessoas pensam que é demônio e tal, a disputa do corpo de Moisés, etc. Então tem toda uma playlist aí. E por favor, deem um like. Quanto mais derem like, mais aumenta o alcance do vídeo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí por terem assistido. Paz a todos.